Eu vou começar com uma rápida revisão do que nós fizemos ontem, né? Então, ontem nós fizemos 3 coisas principais. E a primeira delas foi definir o que é uma transformação expansora, né? Então, a primeira coisa foi definir o que é uma transformação expansora. E mostrar algumas de suas propriedades. A coisa importante que deve ter ficado na aula de ontem é que a transformação expansora ela tem uma estrutura muito peculiar. É um diffo local. Se ela for diferenciável, porque nós definimos tanto no caso diferenciável quanto no caso de espaços métricos, mas em ambos os casos você tem uma estrutura peculiar que lhe permite provar coisas, que é o fato de que, dado um ponto, y qualquer, esse ponto tem um conjunto finito de pré-imagens, tá? Que pode até variar com o ponto y, quando você não está tratando de uma transformação expansora numa variedade. Então, ele tem um ponto, dado um ponto qualquer na variedade, ele tem um conjunto finito de pré-imagens, e existe uma constante que não depende do ponto, também a constante ρ, tal que você tem ramos inversos que contraem. Vou chamar de H1, etc., até um certo HK, onde K é o número de pré-imagens de Y. Tá? Essa estrutura é muito importante. Então, esses ramos são ramos contrativos. Eles contraem com a taxa sigma menos 1, onde sigma é a taxa de expansão da F. Então, essa foi a primeira coisa de ontem. A segunda coisa de ontem foi o lema de sombreamento. Lema de sombreamento, que diz que toda transformação expansora, se F é expansora, então, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que toda delta pseudo-órbita xn com n maior ou igual que 0 é epsilon sombreada. Oi? Não, eu estou nos dois casos, tá? Não. Quando desculpa, eu estou trabalhando ou em variedade compacta e conexa, tá? Ou eu estou trabalhando num espaço métrico compacto, tá? Nesses dois casos. Qual é a diferença? Em variedade compacta conexa, esse número é constante, é o grau da aplicação, tá? Da teoria do grau. Em espaços métricos, esse número pode variar, tá? Dependendo da sua transformação, tá? Mas é um número que é finito para todo ponto, tá bem? E você tem essa estrutura de ramos com ρ que não depende. Essa coisa é muito importante. Uma das outras coisas que eu falei ontem, que pega num gancho na pergunta do André, é o seguinte, que você pode repetir esse processo para trás, indefinidamente, tá? Isso é uma coisa importante. Quando você tem uma bola de raio ρ, já que você manda aqui numa pré-imagem que contrai, né, com a vizinhança menorzinha, eu tenho o direito de dar uma repetida nesse processo, pegando uma bola de raio ρ aqui e tomando o ramo inverso em relação a esse ponto, tá? Para qualquer pré-imagem. Então, na verdade, você tem um grafo aqui que vai crescendo de ramos inversos, tá? Cresce tanto quanto o número de pré-imagens que você tem dos pontos. Ótimo. Então, o lema de sombreamento foi uma coisa que a gente provou ontem, que é importante, a gente vai usá-lo para provar a especificação hoje. Se F é expansor, então, dado epsilon, existe delta, tal que toda delta pseudo-órbita é epsilon sombreada por x e m. Tá? A terceira coisa foi falar dos pontos cuja média de Birkhoff não converge. Né? Então, se φ de m em R é uma aplicação contínua, então o m vai se decompor naturalmente. Na verdade, não importa se é contínuo ou não, o m sempre se decompõe como um conjunto x φ alfa, né?
união com um certo conjunto x tilde φ. Quem é o x φ alfa? X φ alfa é o conjunto dos x em M, tais que a média de Birkhoff, vamos chamar média de Birkhoff, 1 sobre n somatório de φ de f de x, converge para alfa, tá? E x til é o conjunto dos pontos onde a média de Birkhoff não converge. X em M, tais que média 1 sobre n somatório de φ de f de x não converge para nenhum número. Tá? Então, isso é uma decomposição do M, ou porque ou converge ou não converge, não tem jeito. Tá? Nós sabemos que essa parte da decomposição tem medida 1 para qualquer medida invariante, pelo teorema de Birkhoff. Né? Então, uma coisa que a gente vai comentar mais precisamente hoje é qual é o tamanho da segunda parte. Tá? Eu comentei rapidamente no final da aula de ontem que isso pode ser vazio, quando φ é constante, por exemplo, né? Ou, se não for vazio, é grande, do ponto de vista dimensional. Tá? Tem pressão total e eu vou explicar isso melhor hoje. Tá? Então vamos começar falando de uma coisa, que é uma coisa relacionada com transformação expansora, que tem um nome parecido, mas não é a mesma coisa, que é a noção de transformação expansiva. Tá? F de MM é expansiva se existe um ε0 maior que zero, tal que se x e y pertencem a M e distância de Fn de x a Fn de y é menor que ε0 para todo n, então x tem que ser igual a y, tá? Ou seja, o que é uma transformação expansiva? Uma transformação expansiva é uma transformação tal que, quando você pega dois pontos, x e y, que estão a distância menor que ε, tá? Então a distância aqui é no máximo ε, então, eventualmente, eles têm que se afastar pela constante ε, tá? ε0 aí. Então, quando você começa a iterar o x, f2 de x, vai chegar uma hora, um certo k, né? Tal que a bola de raio ε em torno de fk não contém o fk de y. Tá? Ou seja, duas órbitas, elas são distinguíveis, são epsilon distinguíveis. Tá? Não existe órbitas que estão epsilon próximos para sempre. Se isso acontecer, os dois pontos são iguais. Tá? Então, proposição. Toda transformação expansora é expansiva. Tá? A prova vai usar exatamente essa estrutura de ramos inversos. Como é que a gente vai provar isso? Bom, tome dois pontos, tá? Tome dois pontos que estejam epsilon próximos para frente. Prova. Sejam x e y em M, tais que distância... Ah, eu tenho que falar para vocês quem é um ε0 no caso disso daqui. Tá? Então, sejam x e y tais que a distância de Fn de x a Fn de y seja menor que ρ, aquele ρ lá. Tá? Para todo n. Eu afirmo, afirmação, x igual a y. Tá? Então, eu estou afirmando que a constante aqui na definição de expansividade é exatamente aquela constante ρ que aparece na definição de transformação expansora. Tá? Como é que é a prova? A prova é assim. Eu fixo um n grande, tá? Grande, qualquer n, e olho para a bola em torno de Fn de y. Tá? Eu sei que, né, o Fn de y é a imagem do y. Então, o y está aqui, em algum lugar. Tá? E eu sei que quando eu aplico Fn, eu venho parar
nesse ponto y. Ora, então y vai parar em f de y, e assim por diante, né? Deixa eu dar uma melhorada nessa figura, já que eu estou reciclando. Aqui é o fn menos 1 de y, tá ok? Ora, tá bem. Então, pega um y qualquer, olho para o fn de y, pega a bola de raio ρ em torno do fn de y. Eu sei que o fn de x está nessa bola, por hipótese. Então, o fn de x está aqui. E sei que existem ramos inversos que mandam fn de y em y, né? Uma sequência de ramos inversos que eu posso compor, que mandam fn de y em y, que são contrações, tá? Consequentemente, o fn de x vai parar em x, tá? E esse último passo, pelo fato das aplicações serem sigma menos 1 contrações, essa vizinhança tem diâmetro sigma menos n, tá? Tá claro? Então, distância de x a y é menor que, consequência desse argumento é que a distância de x a y vai ser menor ou igual que sigma menos n. Distância de fn de x a fn de y, que é menor ou igual que sigma menos n ρ, né? Porque isso está limitado para o ρ. Tomo n indo para infinito, x tem que ser igual a y. Tá? Alguma reclamação nessa prova super rápida? Não? Tá. Ah, tá. Não deveria ter apagado o lema de sombreamento. Porque agora eu vou melhorá-lo. Então a prova está aqui nesse argumento, né? E vamos melhorar o lema de sombreamento. Já que eu sei que a transformação é expansora, eu posso melhorar o lema de sombreamento da seguinte forma. 2.0, né? O ponto, se epsilon é menor que ρ, que é a constante de expansividade, então o ponto que sombreia x, que sombreia, dado um epsilon, existe um delta, tal que deltas pseudo-órbitas são epsilon sombreadas, tá? Então o ponto x que sombreia a delta pseudo-órbita, órbita xn, né, com n maior ou igual que 0, é único. Tá? Além disso, se xn for igual a xn mais k, para algum k, para todo n, né? Para todo n maior ou igual que 0, se existir um k tal que isso vale, então x é periódico de período k. Tá? E é justificável, né? Porque a gente pode melhorar desse jeito, né? Então, prova do lema sombreamento melhorado, usando a noção de expansividade. Prova. Eu quero provar que a pseudo-órbita... Oi. Hã? Rho sobre 2. Obrigado, Alexandre. Tem razão. Rho sobre 2. Eu vou usar isso. Então, como é que é a prova? A prova é a seguinte. Suponha que você tem dois pontos, tá, que sombreiam a mesma pseudo-órbita. Suponha que x e y sombreiam... epsilon sombreiam xn. Tá? Isso significa que quando você começa com x0, x1, x2, etc., significa que x e y estão numa bola de raio epsilon em torno de x0, para começar, né? X está aqui, y está aqui, a bola contém os dois. A imagem deles também está na bola de raio epsilon. F de x e f de y estão aqui, e assim sucessivamente, né? Segunda imagem
está aqui. Consequentemente, a distância de Fn de x, né, a Fn de y é menor ou igual que 2ε. Como a gente escolheu o epsilon menor que a constante, que metade da constante de expansividade, então a distância de Fn de x e Fn de y é menor que a constante de expansividade para todo n. Isso, pela expansividade, implica que eles são iguais, tá? Então, essa é a prova da unicidade do sombreamento, tá? E a prova de que a órbita é periódica segue também da unicidade de sombreamento. Agora eu vou apagar a definição. Porque se você tiver x0, x1, x2, etc., e digamos o xk é igual ao x0, tá? Então, necessariamente, você vai ter que o ponto x, né, quando ele acompanha a pseudo-órbita, até o iterado xk, mas até o ponto xk, né, mas o ponto xk é igual ao x0, tá? Então, fk de x tem que estar nessa bola daqui, tá? Então, você vai ter, a partir daqui, o seguinte fato. X sombreia essa pseudo-órbita. Mas o fk de x também sombreia. Tá? Então, como o sombreamento é único, os dois têm que ser iguais. X é igual a fk de x, pois ambos epsilon sombreiam xn. xk. Tá? Então, se você quer ter uma transformação expansora, tá? Ou seja, ela tem um lema de ela satisfaz o lema de sombreamento, ela é expansiva. Então, você quer construir um ponto periódico, basta você construir uma delta pseudo-órbita periódica, tá? Então, a coisa fica muito mais simples, você pode cometer erros em cada passo, tá? Tá bem. Ok, então vamos provar a especificação a partir disso. Oi. A delta pseudo-órbita para todo n. Exato. Sim, ela é periódica. Eu estou usando isso, né? Porque quando eu começo aqui com x0, ela fecha, depois continua fechando, tá? Então, teorema, sei lá, proposição teorema, né? Toda transformação expansora possui especificação. Tá? Prova. Com o que a gente já tem, a prova é simples. Por quê? Porque eu posso tomar primeiro o epsilon menor que a constante de expansividade sobre 2. Tem problema. Vou provar a especificação para esse epsilon. Tá? Em seguida, o que é que eu faço? Eu quero especificação por pontos periódicos, tá? A outra é análoga, pontos periódicos. Tá? Então eu quero provar o quê, né? Lembra da propriedade de especificação. Quem não está lembrado, né? Vai lembrar que, dado um ponto x, a função vai ter especificação C, dado qualquer pedaço de órbita, Fn de x, né? F de x aqui, eu consegui um ponto periódico que acompanha esse pedaço de órbita com o erro epsilon e fecha o período depois de j iterados, onde j é menor que uma constante universal que só depende de epsilon, não depende de n. Tá? Essa é a noção. Então eu tenho que arrumar esse ponto periódico. Então o que é que eu faço? Eu vou construir Se eu quero construir ponto periódico, eu já comentei que eu posso construir uma pseudo-órbita periódica. Tá? Então seja delta como no lema de sombreamento. Tá? Então eu vou construir uma delta para aquele epsilon, né? Para epsilon. Então eu sei que toda epsilon pseudo-órbita ela é delta sombreada. Ora, então eu vou fazer o seguinte, considere a pseudo-órbita dada por x0 igual a x, x1 igual a f de x, etc, etc.
xn igual a fn de x, tá? E agora eu vou completar essa pseudo-órbita. De que maneira eu completo? Eu completo da seguinte maneira. Bom, eu sei que qualquer aberto, ele é mandado na variedade inteira depois de um número fixo de iterados, tá? Isso é a propriedade da transformação expansora ser topologicamente exata, que eu provei ontem. Então, essa bola de raio epsilon, existe um K grande tal que essa bola de raio epsilon é mandado em M. Tá? Então, em particular, essa bola aqui, depois de um número de iterados fixo, ela vai cobrir, o M inteiro vai cobrir essa bola aqui. Tá? Então, existe um ponto aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de xn mais 1. Aliás, xn mais 1, tal que f de xn mais 1 cai dentro dessa bola. Eu vou chamar isso de xn mais, isso aqui igual fk de xn mais 1. Tá? Então, como é que eu construo minha pseudo-órbita? Construo assim, pego o ponto x, a pseudo-órbita vai ser de fato um pedaço de órbita até o n. Do n eu me permito um pulo pequeno, né? Eu peguei aqui raio epsilon, mas eu quero raio delta. Eu permito um pulo pequeno de no máximo delta, e depois eu vou acompanhar pela órbita de f de xn mais 1, né? A órbita do tamanho k, até esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui vai estar no máximo delta próximo de x, tá? Então isso aqui vai ser xn mais 1, esse ponto. Depois eu vou colocar f de xn mais 1. Deixa eu chamar de y esse aqui, deixa eu chamar de y, obrigado. Oi. Pode. Isso aqui é y. Pode. Ah, tá, obrigado. Eu posso escolher o último ponto como sendo x, aí fica melhorzinho, né? Fica melhor, ótimo. Então, fk de y, como o André comentou, eu posso escolher como sendo x. E esse é o termo xn mais k da minha pseudo-órbita. Então, eu tenho uma pseudo-órbita que, na verdade, só comete um erro, tá? Que é uma pseudo-órbita periódica. Então, ela é sombreada por uma órbita periódica de verdade de mesmo período. Está aprovada a especificação. Ok. Então, toda transformação expansora tem especificação. Ótimo. Tem um conjunto aberto de transformações que tem especificação. Agora, a partir de agora, vamos tirar algumas consequências. Oi. Pode. Ele pode fugir. Eu não estou pegando qualquer y, na verdade. Poderia pegar um y e ele vir bater longe. Tá? Mas eu sei que essa bola daqui, ela cobre tudo. Tá? Então, existe um cara aqui que vai parar no x, por exemplo. E eu pego esse cara. Tá? Ou para em qualquer ponto aqui também. Tá? Essa é uma propriedade importante, porque quando a gente quer relaxar a propriedade de especificação, a gente precisa assumir alguma propriedade topológica que permita misturar as coisas. Tá? Tem que ter sempre alguma coisa topológica. Tá ok. Então vamos lá, vamos para consequências. Agora eu tenho uma proposta ambiciosa, que eu não sei se eu vou cumprir. Vou colocar aqui, que é falar de três coisas. Primeiro, falar de entropia topológica. Entropia topológica, para dar sentido àquela questão das médias de Birkhoff. A segunda coisa é falar de recorrência quantitativa. E a terceira coisa é falar de aproximações de medidas. Então vamos começar pelo mais fácil. Tá? Porque aqui eu só vou fazer um comentário. Tá? Então, recorrência quantitativa, o que é que vem a ser? Se f, começar pelo 2. 1, 2, 3. Então,
Se F é expansora, tá? Na verdade, se F é qualquer transformação, o que eu vou definir não tem a ver com transformação expansora. Então, seja F uma transformação, tá? Preservando a medida. Preservando μ. Tá? Sabemos, a gente pode definir o seguinte número, TR em um espaço métrico, né? TR do conjunto A é, por definição, o primeiro momento, o mínimo dos K, maiores ou iguais que zero, tais que F de K de A intersecta o A. Tá? Então, oi. Obrigado. Então, obrigado, André. Então, não vamos escrever o número zero, não vamos escrever dessa maneira. Tá? Então, vamos pegar o mínimo dos K, tal que o F de A intersecta o A. Ou seja, o que, é que eu estou olhando? Eu estou olhando quanto tempo demora um conjunto intersectar ele próprio. Está aqui o A, está aqui o F de A. Parará, 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 parará. Eventualmente, o A pode intersectar o F de A. Para algum K, tá? E o menor desses K, eu chamo de tal R, eu chamei R, né? Mas não tem nada a ver com R, é tal. Tal R de A. Bom, sabemos que pelo teorema de recorrência de Poincaré, se o A tiver medida positiva, em algum momento ele vai retornar nele próprio, tá? Porque existe um ponto que retorna para ele infinitas vezes. Então esse número está bem definido. Um número finito, se o A tiver medida positiva. Tá. Agora eu quero analisar, né, quanto tempo um ponto demora para voltar perto dele próprio, por exemplo. Então eu posso definir o seguinte número, tal R de x, como sendo o tal R da bola, tal da bola de raio R em torno do x, então não preciso definir isso. Então eu vou definir tal de x como sendo o limite superior, por exemplo, de tal R, tal da bola de raio R em torno de x, dividido pelo logaritmo de R. Tá? Isso tende a crescer, isso tende a ir para menos infinito, eu coloco menos um logaritmo. Então, estou me perguntando qual é a taxa, tá, de retorno da bola de raio R para ela própria. Né? Dizer, por exemplo, que isso aqui é igual a alfa, significa dizer que o retorno da bola de raio R a ela própria demora mais ou menos R elevado a menos alfa. É isso? Tá? Então a pergunta é, o que eu posso falar sobre esses números? Sobre tal de x? Aí tá certinho, né? Tá. Aí eu vou ter um teorema, Salsol, Trubetskoy e o Vaente, que afirma o seguinte. Oi. Tem que tomar logaritmo em cima? Não. O R vai para zero? Não. Por quê? Não. Oi? Log de R. Vamos fazer a continha, né? Tá bom, só me permita aqui rapidinho. Então isso vai dar menos alfa log de R. Pronto. Então, né? Tá certo. Isso eu falei errado, isso aqui, né? Então, agora talvez eu queira... Então é isso aqui. Tá? Ali no teorema não vai precisar tomar logaritmo, não. O teorema é daquele jeito lá. Você estima o R, o retorno da bola de raio R, pelo logaritmo de R. Tá? E talvez fique claro se você pensar em termos da derivada. Porque a derivada, né, ela vai acumulando as coisas exponencialmente. Tá? Então, o teorema do Trubetskoy, Salsol e Vaente, ele diz o seguinte. Se você tem uma transformação que tem especificação... O teorema é mais geral do que eu vou anunciar antes que alguém reclame. É mais geral que isso, mas eu vou anunciar nesse contexto que é o contexto que a gente está fazendo.
Dada a transformação f, ela tem expoentes de por 9. Tá? Então, digamos que os expoentes sejam, dada uma transformação expansora, ela tem expoentes de por 9. Tá? Então, digamos aqui que você tenha d expoentes, e aí eu já estou assumindo que ela é diferenciável, um diffeomorfismo, tá? Um diffeomorfismo não, uma transformação expansora, numa variedade compacta de classe, bom, transformação pelo menos de classe C1 mais alfa, mais baixa C1, né? Não segue do teorema deles, mais baixa C1. E aí você tem essa propriedade, que existe uma medida, dada uma medida, ela tem expoentes positivos, ela tem expoentes de por 9 e eu assumo que eles são positivos. Então, deixa eu anunciar o teorema direitinho. O teorema, se mi é medida expansora, né? E lambda 1 ergódica, lambda 1 maior que 0, menor ou igual que lambda 2, menor ou igual que lambda d, né? Então, a entropia de μ maior que 0 implica que o tal de x, né, vamos chamar assim, tal barra para cima de x, é maior ou igual que 1 sobre lambda d para μqtpx. Então, cota em... Oi? Tá, uma medida. Pode até eliminar isso. Tá? A medida invariante, ergódica. Uma medida expansora é uma medida que só tem expoentes positivos. Tá? Eu estou enunciando dessa forma porque o teorema não exige que a transformação seja expansora. Tá? No nosso caso, toda medida só tem expoentes positivos. Tá? Mas o teorema vale numa maior generalidade. Então, letra B, o taxa de retorno é menor ou igual que 1 sobre lambda 1, tá? Em μqtp. Isso, e o letra B não exige que a entropia seja positiva, tá? Originalmente, no teorema, eles fazem para uma maior generalidade e exigem uma coisa chamada quasi-especificação, tá? A gente vai ver, antes do final do curso, espero, que a noção de quasi-especificação é, de fato, uma consequência do fato dos expoentes serem positivos. Tá? Eles assumem no teorema deles, mas eles não precisavam. Então, dá para provar esse fato. Tá. O mais fácil eu fiz, eu acho que eu gastei quase meu tempo todo no mais fácil. Agora eu vou fazer uma opção, e a opção é dar uma noção, ainda tinha um 4 aqui, que é taxa de crescimento de pontos periódicos. Do número de pontos periódicos. Que isso está incluído em entropia topológica. Então, deixa eu definir a entropia topológica, vocês têm ouvido falar de pressão e de, né, por mim e pelo Godofredo e pela Catherine, tá? Então, vou dar uma definição de entropia topológica aqui, que se generaliza para pressão, que é a seguinte. Considera a transformação do conjunto que não necessariamente compacto, M, né, um espaço métrico. Então, definição, um conjunto é dito N epsilon maximal se para todos x e y em E existe K entre N e 0, tal que a distância entre FK de x e FK de y é maior que epsilon, tá? Então, o conjunto N epsilon maximal, separado, desculpa, eu falei maximal, não sei o que eu estou falando aqui, esse é separado, tá? Um conjunto N epsilon separado, se dado dois pontos x e y, né, eles podem começar muito próximos, né, na verdade, distância menor que epsilon, mas eventualmente eles vão estar uma distância maior que epsilon, tá?
Então aqui é FK de X, FK de Y. Isso aqui maior que Epsilon. Tá? Então o que é entropia topológica? A entropia topológica é a taxa de crescimento de quantos pontos existe num conjunto NY separado. Tá? Então, vou chamar, sei lá, de S epsilon, né, de F, SF epsilon, por exemplo. Vou chamar isso daqui como sendo o limite de 1 sobre n do log do número aqui do máximo das cardinalidades de E, tal que é contido em M é n epsilon separado. N epsilon separado. Não é muito difícil você ver que esse limite faz sentido. Porque se um conjunto é n epsilon separado, aliás, se um conjunto é n epsilon mais 1 separado, ele vai ser n epsilon separado também. Tá? Ao contrário, né? Se ele é n epsilon separado, ele é n epsilon mais 1 separado. Porque se ele separa até n, ele separa até n mais 1. Tá? Então, esse número está bem definido, essa taxa de crescimento do número de pontos que você consegue colocar na variedade no conjunto, de modo que ele seja n epsilon separado. Tá? Você não pode colocar muitos, é claro. Senão, eventualmente, você não vai conseguir deixar o conjunto n epsilon separado. Então, essa taxa de crescimento está bem definida. Tá? E você pode mostrar também que esse limite aqui, vou chamar de entropia de F, que é o limite, quando o epsilon vai para zero, esse aqui é o limite em n, tá? É infinito, quando o epsilon vai para zero de S Fn epsilon, né? Isso aqui está bem definido. Isso aí é entropia. Tá? Agora eu vou assumir que M é compacto aqui no começo. Tá? Se M não for compacto, a entropia é definida de uma forma diferente. Se M não é compacto, a entropia de F é definida como o supremo da entropia de FK, onde K é um compacto contido em M. É compacto invariante. Tá? Então essa é a entropia. Bom, isso coincide com as outras, no caso de espaço métrico compacto, isso coincide com qualquer definição que vocês conheçam de entropia topológica. Tá? Tem uma versão por coberturas, tem uma versão por conjuntos geradores. Tá? Então tem várias definições diferentes e todas elas são iguais. Ok. Tá. Oi? Desculpa? Não. Não. Precisa ser invariante, não. Acho que basta ser compacto. Tá? É porque eu defini ali, pegando M em M, tá? Mas a aplicação poderia ser de K em M, não tem problema. Desde que você consiga medir as coisas. Tá? Então, vocês viram uma definição de entropia topológica no evento, na escola, que foi a definição que o Godofredo deu, que a entropia topológica é a taxa de crescimento dos pontos periódicos. Né? E é isso que eu quero provar. Teorema, com o que a gente tem, se F é expansora, a entropia topológica é a taxa de crescimento dos pontos periódicos. Se F é expansora, então a entropia topológica é o limite de 1 sobre n do logaritmo do número de elementos que ficam fixos pelo Fn. Tá? E uma boa notícia que eu não vou provar
é que isso daqui, né, é o logaritmo do número de pré-imagens K de qualquer ponto. Tá bem? Então, você tem uma variedade compacta e uma transformação expansora nela. Então, a entropia topológica ela é a taxa de crescimento dos pontos periódicos, ou seja, você tem uma caracterização dela a partir de uma coisa muito importante para a dinâmica, que são os pontos periódicos, e além disso, ela é o logaritmo do número de pré-imagens de qualquer ponto. Tá? Então, como você tem um número positivo de pré-imagens, maior que 2, maior que 1, na verdade, então a entropia topológica é positiva também. E a taxa de crescimento dos pontos periódicos é positiva. Quer dizer que uma transformação expansora tem uma infinidade de pontos periódicos de período n. Na verdade, é uma infinidade que cresce exponencialmente, né? Com n. Prova disso aqui. Tá. Tenho que fazer uma opção agora. Só tem mais 5 minutos. Então vamos deixar... Vamos fazer só uma parte da prova, né? Tá. Para dar o gosto da prova. A prova são 2 desigualdades, tá? Oi? Tem 10? Ah, ótimo. Tava pensando em extrapolar 5, Daniel. Não estou brincando. A entropia topológica de F uma igualdade desse tipo, ela é feita de 2 desigualdades em geral, né? A prova é feita com 2 desigualdades. Então eu preciso provar isso, né? E preciso provar isso. E aí, os alunos acham qual dessas aqui é mais fácil? Bom, ser fácil ou ser difícil é uma questão de gosto pessoal. Então você pode responder o que você quiser que você vai estar certo. Tá certo? Bom, isso aqui só usa expansividade, tá? Não usa mais nada. E esse aqui vai usar a estrutura de ser expansora, vai usar a especificação. Tá? Mais expansividade. Então, na verdade, o teorema é um pouquinho mais geral. Uma transformação expansiva, a entropia topológica é maior ou igual que essa taxa. E se ela for expansiva e tiver especificação, você vai ter menor ou igual. E a prova é simples. Vamos provar ela aqui. Vamos fazer aqui. Pronto, vamos provar a desigualdade de baixo. Tá? Então, ora, observe o seguinte, que o conjunto se epsilon, se você tem expansividade, se epsilon é menor que ρ sobre 2, onde ρ é a constante de expansividade, então o conjunto dos pontos fixos de Fn é conjunto n epsilon separado. Concordam? Se você concordar com isso, acabou a desigualdade. Tá? Por quê? Porque se você pegar 2 pontos periódicos, né, x e y, digamos que eles estejam epsilon próximos para todo até o n, né? Eu quero provar que eles são n epsilon separados, então eu quero provar que em algum momento eles tenham epsilon longe. Mas digamos que não, digamos que eles estejam epsilon próximos até o período n, né? Então, se você tem que a distância de Fn, Fi de x a Fi de y é menor que epsilon para todo i de 0 até n, então, consequentemente, isso acontece não só até o n, acontece até o infinito. Acontece para todo o n, porque eles são periódicos. Os dois fecham no mesmo período. Logo, você tem uma contradição com o fato da transformação ser expansiva, porque eles são diferentes. Tá? Então, 2 pontos quaisquer nos conjuntos... 2 pontos. Então, esse conjunto é n epsilon separado. Tá? Como esse conjunto é n epsilon separado, em particular, o SF epsilon é... né? Então, vou escrever aqui embaixo. Então, o SF epsilon vai ser maior ou igual que 1 sobre n, que o limite de 1 sobre n,
logaritmo do número de pontos fixos de período n, né? Porque o SF epsilon é o máximo sobre todos os conjuntos n epsilon separados. Então, quando eu coloco aqui os pontos fixos, eu tenho uma desigualdade, tá? Então, acabou, né? Tomo o limite agora em epsilon, eu tenho a entropia topológica desse lado esquerdo. Isso aqui é constante, tá? A prova da parte de cima é análoga. O que é que você faz? Vou deixar como exercício. É a parte mais difícil disso aqui, mas vou deixar como exercício para não gastar muito tempo. O que é que você faz? Você tem que provar o quê? Tem que provar que todo conjunto n epsilon separado, tá? Ele tem em cada vizinhança do ponto, ele vai ter no máximo um ponto periódico, tá? Aliás, ele vai ter um ponto periódico em cada vizinhança. Você pega um conjunto n epsilon separado, pega a órbita até o n e constrói um ponto periódico usando especificação, tá? Então, como um conjunto n epsilon separado, esses pontos periódicos, você pegar o x e o y, os pontos periódicos vão ser distintos, pelo fato de eles serem n epsilon separados. Senão, o x e o y estariam próximos todo ao longo da órbita, tá? Então, essa é a ideia. A ideia é, dado um conjunto n epsilon separado, você constrói pontos periódicos usando especificação, e o fato deles serem n epsilon separado garante que esses pontos periódicos são distintos. Para cada ponto que você pegou do conjunto, você construiu um ponto periódico, eles são distintos. Tá? Então, esse é um fato interessante. E aí já fizemos esse, e esse aqui sim. Tá? Então, rapidamente, um comentário que vai... Deixa eu apagar esse aqui. Oi? Alguém... Não, né? Tá. Um comentário agora que esclarece um pouco o que eu fiz anteriormente é que aquele conjunto x, no caso da transformação expansora, pega uma função contínua, então você tem duas opções. Ou x chapéu é vazio, ou a entropia topológica de F nesse conjunto é igual à entropia topológica de F total. Tá? Tá ok? Aí você me pergunta, quando é que isso aqui é vazio, né? Bom, deixa eu dizer pelo menos quando não é vazio. Ele é diferente de vazio, né? Então x chapéu de φ é diferente de vazio se existem, observação, se existem μ1 e μ2, tais que a integral de φ com relação a μ1 é diferente da integral de φ com relação a μ2. Você pega φ, calcula as integrais nas medidas invariantes, se tiver duas diferentes, esse conjunto vai ser diferente de vazio. Sendo diferente de vazio, a entropia topológica dele vai ser total. Tá? E aí você imagina como é que você prova esse fato. Tá? Na verdade, a prova desse fato sai... O primeiro passo é você entender como é que você constrói um ponto cuja média de Birkhoff não converge. Tá? Mas como é que se constrói um ponto cuja média de Birkhoff não converge? Tenta imaginar isso. Bom, o que é que você vai explorar? Você vai explorar o fato de que você tem duas medidas com integrais diferentes. Isso lhe garante dois pontos, pelo menos, com médias de Birkhoff diferentes, x e y. Então, o truque é construir pontos que passam muito tempo próximos da órbita de x e depois pulam para a órbita de y e ficam muito tempo próximos, mais ainda, próximo da órbita de y, né? Porque quando você começa aqui e passa muito tempo próximo da órbita de x, a média desse ponto de x se aproxima. Depois você dá um pulo, vai para perto da órbita de y, se você passar mais tempo ainda, a média da órbita total vai se aproximar com a de y. E você fica oscilando de um lado para o outro. E quem é que faz esse papel que permite você oscilar? A especificação. Tá? Ok. Eu não vou falar de aproximações de medidas, por medidas atômicas, porque não dá tempo. Tá? Talvez amanhã. E eu vou encerrar falando o seguinte. Tudo isso aí que eu fiz é uma provocação, na verdade.
as provas que eu fiz, se você olhar direitinho, com calma, eu usei o fato de que, dado um pedaço de órbita, você consegue fechar esse pedaço de órbita com o número de iterados, kε, né? E conseguir um ponto periódico de período no máximo n mais kε. Tá? Kε fixo, não depende de n. Tá? Mas nas provas que eu fiz, se você olhar direitinho, é possível você flexibilizar essa propriedade, permitindo o kε depender de n. O kε pode crescer. Quando você pega o n igual a 1 milhão, o kε pode ser 100. Quando você pega n igual a 1 bilhão, o kε talvez 1000. Tá? Então, nas provas, o kε pode crescer, mas uma coisa que é necessária é que ele não seja muito grande em relação a n. Tá? Então, essa propriedade de especificação, que não é mais a especificação normal, tá? Qual é a desvantagem da especificação normal? É que na transformação expansora, ela vale, mas ela não vale muito além de transformações expansoras. Você não tem muitas transformações que têm especificação e tem shadowing. Né? Essas coisas dão uma rigidez à transformação. Então, o que a gente vai fazer amanhã? Vai começar a flexibilizar essa propriedade. Ou seja, vamos definir o que vem a ser uma quasi-especificação, que é uma propriedade desse tipo, tá? Onde você vai acompanhar a órbita até n, depois vai fechar com o número de iterados que depende de n, mas que é sublinear em relação a n. E se você olhar as provas, você vai ver que todas as provas valem da mesma forma, né, com alterações mínimas, para essa propriedade. Tá legal? Então, isso que a gente vai caminhar para fazer amanhã. E um dos resultados vai ser que toda medida expansora tem essa propriedade QTP. Tá bom? Então, eu já falei tudo de manhã, por favor, venham, tá? Até amanhã.